Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos para abrirmos aqui a palavra no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Glórias a Deus. Aconteceu um acidente na hora do louvor, aí eu fui cantar, eu pulo, e pulei, meu óculos quebrou ali o nylon, né? Então depois precisa arrumar, mas agora vou passar um aperto aqui, mas amém, né? Glórias a Deus. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Glórias a Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Amém. Até aqui. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, o tema desse mês para nós, né? Nós estamos falando sobre a família, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou em algumas versões, tu e a tua família. A palavra de Deus nos fala, né, que Deus tem um propósito com a família. O propósito do Senhor, né, em abençoar a família. Nós vimos Deus falando já, através de Abraão, que ele queria abençoar as famílias da terra. E o Senhor continua com esse propósito, né? A família é um lugar onde nós nos perdoamos mutuamente, onde nós passamos pelas nossas dificuldades, né? Um lugar onde o caráter é ensinado, né? Já disse um certo pregador, né? Que a família é um lugar onde nós, ali na bigorna ali da família, do dia a dia, nós somos moldados, o nosso caráter é moldado, né? Da criança, do adulto. Então Deus tem um propósito com a minha família e com a sua família. Deus não quer deixar nenhuma família de lado, mas Ele quer abençoar a todos nós de uma forma muito especial. E quando nós falamos então, né, na família, nós falamos de um ambiente que nós aprendemos quem é o outro. Nós aprendemos que eu tenho o meu espaço e o outro também tem o seu espaço. Então, eu tenho que respeitar o espaço de cada um, né? Na família, nós aprendemos isso, né? E o Senhor tem esse propósito, né, com cada um de nós, das nossas famílias. E eu queria falar sobre isso, que a família é um lugar onde nós recebemos a cura. Nós aprendemos sobre a cura, sobre curar e sobre ser curado pelo Senhor. Um certo homem, eu estava lendo uma história curiosa, né? Um certo homem chamado Franklin, ele é o filho do Billy Graham, ele é o Franklin Graham, o nome dele. E ele nasceu, né, em 1952, e o Billy Graham é uma pessoa bem conhecida, né, de todos nós. Ele nasceu em 1952. E todos achavam que ele seria a promessa no meio do povo evangélico, né, ou até não evangélico. Todos achavam que ele seria tão famoso, até mais famoso do que o Papa, que as pessoas falavam, né, na época, que ele seria até mais famoso do que o Papa, que ele seria um pregador que iria substituir o seu pai, Billy Graham. Billy Graham era muito famoso, né? Eu acho que não tem como... muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Não tem como acessar aí o WhatsApp da igreja, né? Se tiver, eu deixei a foto do Billy Graham com o filho dele, para quem não conhecer, ficar sabendo quem era, porque o Billy Graham já partiu com o Senhor, mas ele foi um pregador que levou multidões e multidões ao arrependimento. Então, todos diziam que o filho dele seria a promessa, né, para pregar o evangelho. Só que quando o filho dele foi crescendo, ficou jovem, o filho dele não quis saber de nada, o filho dele começou
Aí está o filho dele, o Franklin, e esse o mais velho, né, o Billy Graham. Você já deve ter ouvido falar nesse nome. O filho dele, quando era jovem, não quis saber de evangelho, não quis saber de nada, só quis saber de beber, usar drogas e fazer tudo quanto era coisa errada que se pudesse imaginar. E aí a mãe dele começou a orar por ele, porque ela disse, né, como tem aquela frase que está sendo dita aqui muito na igreja, que a Cláudia falou, e a gente tem escutado outras pessoas falando, né? Como que é? Não criei filhos para povoar o inferno, né? Mas para povoar o céu. Foi essa a oração da mãe dele. Senhor, tem misericórdia do meu filho. E começou a orar por ele. E ele, querendo curtir a vida, começou a viajar pelo mundo. O pai dele viajando pelo mundo pregando o evangelho e ele viajando pelo mundo na vida louca. E aí ele foi para vários lugares. Um dia ele estava... Aí está o poder da oração, né, do pai e da mãe orar pelos seus filhos. Um dia ele estava num hotel lá em Jerusalém, mas ele estava lá não é porque ele foi ouvir a palavra, nada disso. Ele foi porque estava querendo conhecer o mundo e bagunçando no mundo. Aí ele estava num hotel lá em Jerusalém e ele disse que um certo momento que ele estava no quarto, o Espírito Santo começou a falar no coração dele, começou a falar com ele, ele ajoelhou, chorou, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e aceitou Jesus como Salvador pessoal, e Deus fez uma obra na vida dele. Hoje esse homem, ele é presidente de uma associação, da associação Billy Graham, que faz um trabalho social ao redor do mundo, e Samaritanos, também uma associação chamada Samaritanos, e ele faz um trabalho, ele visita lugares que necessitam, né, de alguma ajuda, ele visita favelas, ele visita vários lugares, leva alimento, no Natal eles entregam cestas básicas, porque ele diz que ele sentiu de Deus que esse é o lugar dele, fazer esse trabalho. Então é o que ele faz. Mas uma pessoa que não queria se encontrar com Deus, ele não queria nada com Deus, mas Deus o alcançou porque na família é o lugar onde existe cura. Amém? Na sua família, Deus tem cura para a sua família, Deus tem libertação para a sua família, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua família toda. E foi o que Deus fez na família do Billy Graham, e é o que Deus quer fazer na sua também. Meus amados, então na família é um lugar que existe, que tem edificação. É o lugar onde quando nós somos feridos pelo mundo, nós encontramos na nossa família um lugar para nós reclinarmos a cabeça. Tem que ser assim. A nossa família não pode ser um lugar onde nós somos apedrejados da mesma forma como nós somos apedrejados lá fora, muitas vezes. Quando nós somos derrotados, em algum sentido, pelo mundo, o lar é o lugar onde nós voltamos e nós nos encontramos, somos edificados pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, por aqueles que fazem parte da nossa família. E se na sua família não tem sido assim, a gente precisa se voltar para isso, porque a família precisa ser um lugar de edificação. Quando a pessoa chega em casa, o pai chega em casa, que ele passou um dia no trabalho, ouviu poucas e boas do patrão, ouviu coisas no trânsito, quando ele chega em casa, ele tem que encontrar um carinho, o amor da família. A mãe, a mesma coisa, né? Passou por várias situações, quando chega em casa, encontra o carinho, o amor dos filhos. Da mesma forma, os filhos, quando passam seus sufocos, seus apertos, quando eles chegam em sua família, é o lugar de edificação, é o lugar de crescimento, e Deus planejou tudo para que fosse assim. Quando nós já ouvimos, seus filhos já ouviram gritos, talvez, na escola, em tantos lugares, não pode ser a família o lugar, quando ele chega, que ele vai continuar ouvindo gritos e tantas outras coisas, mas é o lugar onde nós vamos edificar a fé uns dos outros. Deus vai nos abençoar, né? Muitas vezes lá fora a gente ouve gritos, xingos, palavrões. A nossa casa não pode ser um lugar que vai novamente fazer, né, com que nossos filhos sejam submetidos a isso. Se bem que às vezes acontece. Eu me lembro que uma vez eu fui, a gente ainda era solteiro, era do grupo de jovens, fui chamar um pessoal na casa deles para ir para a igreja, e comecei a ouvir: você é isso, aquilo, você que é mãe sua burra, não sei o quê, e aquele tanto grito que eu fiquei um pouco triste, né, por estar ouvindo tantas pessoas que você vê lá na igreja
levantando a mão, abençoando, cantando, louvando ao Senhor, e naquela situação, porque achava que ninguém estava escutando, eram gritos e palavrões e tantas outras coisas que não edificavam a nossa fé, né? Então, a nossa casa não pode ser um lugar que reproduz a mesma coisa que já tem lá fora. Tem que haver uma diferença dentro do nosso lar, né? Nossa casa é um lugar onde as feridas são curadas. Nossas feridas têm que ser curadas dentro do nosso lar. Nosso lar não pode ser um lugar onde a gente expõe ainda mais as feridas. Não pode ser um lugar onde nós enfrentamos ainda nossos familiares e expomos as feridas uns dos outros. Mas é um lugar onde deve haver remédio, é um lugar onde deve haver a cura. Nossa família é um lugar que nos atrai. Ela tem que ter atração e não repulsa. Como um ímã, por exemplo, se você coloca polos, dois polos iguais, eles se repelem. Se for diferentes, eles se atraem. Nossa família tem que ser um lugar onde cada um é atraído, né, uns aos outros. Não pode ser aquele lugar que fala assim, sai de perto de mim, não quero ficar perto de você, né? Às vezes acontece, né? A gente chega do trabalho cansado, não tomou um banho ainda, vai dar um cheirinho no cangote da esposa, ela fala, não, depois você vem, agora não, né? Mas assim, não pode ser aquele lugar que seu filho vem e você fala assim, não quero pegar você agora não, estou ocupado, não pode. Sempre a gente tem que ter um abraço para dar, né? Sempre a gente tem que ter um beijo para dar, é o mínimo que a gente tem que ter, né? Então não pode ser um lugar de repulsa. Esses dias, essa semana, eu vi uma situação, né? É compreensível, né? Porque era uma adolescente, criança para adolescente. Na escola onde eu trabalho, tinha um pai subindo e a menina estava desesperada, chorando, e eu vinha assim com a coordenadora e nós paramos e perguntamos, o que aconteceu? A menina falou assim, aí o pai estava sem graça, ele falou assim, ela não quer que eu vá até a porta da sala dela. E ela estava com muita vergonha, chorando, e não queria ir gritando e chorando para o pai, porque não queria que o pai fosse até lá, porque não sei se ela não queria mostrar o pai, estava com vergonha, não sei o que estava acontecendo. É compreensível, nós falamos, não, tudo bem, deixa ela subir sozinha. E aí o pai deu uma risadinha, ficou um pouco sem graça, tudo, e a menina subiu sozinha, né? Mas, amados, a nossa família tem que ser, né? Os jovens, né, os adolescentes, a gente tem que procurar não ter vergonha da nossa família. A família é tudo que nós temos. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, todo mundo vai fugir, só vai ficar a sua família, ninguém vai te abraçar na hora da sua dificuldade, na hora que a gente estiver enfermo, ninguém vai querer saber se você melhorou, se você sarou, ninguém vai querer saber disso, mas a sua família vai. A sua mãe vai estar muito interessada em você, o seu pai vai estar muito interessado em você. Então, a nossa família tem que ser um lugar onde nós nos atraímos, né? E uma outra coisa, né? A família é um lugar onde nós entendemos que nós temos um valor. Você tem valor. A gente canta aquela canção, né, que diz, quero que valorize o que você tem, né? Você tem valor porque Deus te dá esse valor. Às vezes, na família, infelizmente, às vezes na família, é o lugar que nós acabamos escutando, você não vale nada, ou você não vai dar em nada, você nunca vai conseguir nada na vida. As palavras têm poder, né? Então, e a criança, quando você fala isso para a criança, ele interioriza de alguma forma aquilo que você está falando. E às vezes, né, até sem querer, no dia a dia, a mãe, o pai, acaba falando, você é isso, aquilo, você nunca vai conseguir aprender nada. E a criança, então, passa a ter dificuldades na escola, porque o pai, que é a maior autoridade, e a mãe, que são maiores autoridades, estão, né, na vida dessa criança falando que ele... Não é nem por questão de profetizar. Talvez a gente pense, não acredito nisso. Não é por questão de profetizar, é porque o filho sempre escuta a mãe e o pai. E tem uma experiência, né? A própria ciência mostra isso. Tem uma experiência que eu vi esses dias, mostrando que o filho, ele ouve muito bem o que o pai e a mãe falam e ele acredita. Então, essa experiência era assim, a mãe e o pai ficavam com a filha do lado de fora e tinha um psicólogo lá dentro. Então, o psicólogo falava assim, olha,
o nome de umas comidas lá, por exemplo, frango, macarrão, umas coisas, pudim, e as crianças, mesmo que elas gostassem, o pai falava, não, você não gosta disso. Não gosta. Aí quando chegava lá, o psicólogo falava, você gosta de frango? Por exemplo, ela gostava, mas o pai falava, não, você não gosta. Aí quando chegava lá, ela falava para o psicólogo, não, eu não gosto. Aí ele colocava na mesa e falava, come um pedaço. Ela falava, não, eu não gosto. Ficava de olho comprido assim em cima do frango ou do pudim, querendo dar uma mordida, mas lembrava que o pai falou que não gosta, falava, não, eu não gosto. E aí foi uma experiência para provar que mesmo a criança gostando, se o pai dissesse não gosta, ela repetia isso, falava, eu não gosto, mas ela gosta, né? Então, a mesma coisa, quando os pais falam isso na vida dos filhos, né? Você nunca vai conseguir nada, você nunca vai conseguir fazer nada, você é burro, e a criança acaba não aprendendo, porque o pai fala isso, você não vai aprender, você não vai conseguir, né? Então, para exemplificar isso, eu quero contar, né, um fato, né? Em 1502, aconteceu, né, na Itália, uma cidade da Itália, que uma igreja de Santa Maria, acho que em Florença, ganhou uma pedra de mármore bem grande. E essa pedra de mármore bem grande ficou ali, e a igreja então contactou uma pessoa e disse assim, olha, você conseguiria trabalhar essa pedra e fazer alguma coisa significativa aqui para a igreja, né? Alguma imagem, alguma coisa significativa para a igreja? E aí a igreja contratou alguém que eles achavam que ia saber fazer, né, alguma coisa, e aquele homem ficou trabalhando naquela pedra de mármore, só que não conseguiu, não estava dando em nada aquela escultura que ele estava fazendo. Ficou uma coisa muito feia. E aí eles falaram assim, nós não vamos expor isso na nossa cidade, na nossa igreja. E eles queriam que a igreja ficasse conhecida por aquela escultura que ele ia fazer. Mas, infelizmente, não deu certo. Eles colocaram um pano por cima e aquela escultura ficou coberta durante um bom tempo. Até que um homem chamado Michelangelo, tem ele aí na imagem também, um homem chamado Michelangelo, ele resolveu trabalhar com aquela imagem. Resolveu trabalhar com aquela imagem. Você já ouviu falar do Michelangelo, né? Ele era um artista. Ele falou assim, eu posso tentar fazer alguma coisa. Eles falaram, não, vê se você consegue. E o Michelangelo, ele foi trabalhando com aquela imagem e ele descobriu que era um mármore muito bom. Ele falou, é uma ótima qualidade. E ele começou a trabalhar e ele fez uma obra de arte naquilo que estava uma coisa disforme, que ele estava até com vergonha, cobrindo com um pano. Ele fez a estátua do rei Davi, que hoje é um dos monumentos mais visitados do mundo. E tem ele aí. Lógico que eu censurei uma parte ali, né? Mas esse foi chamado a estátua do rei Davi, que ele fez com aquele mármore que o outro não estava conseguindo fazer nada. Eles estavam com vergonha, cobriram com um pano, morrendo de vergonha. O Michelangelo foi lá e fez essa imagem. Tá bom, pode tirar. E fez essa imagem chamada a estátua do rei Davi, que é um dos monumentos mais visitados. E eu queria dizer para você que Deus pode pegar você, alguém da sua família, alguém da sua casa, nós mesmos, e transformar numa coisa maravilhosa aquilo que nós estamos ainda com vergonha, aquilo que nós não queremos que ninguém veja, aquilo que nós não queremos que ninguém saiba. Deus pode transformar de uma forma maravilhosa. Da mesma forma como ele fez aqui, transformou aquele mármore que ninguém sabia o que fazer com ele, transformou numa arte mais visitada em todo o mundo. Deus pode fazer isso na sua vida também. Deus pode transformar a sua vida. E é isso que Deus quer fazer. É por isso que nós estamos tratando desse tema nesse mês, que é o tema da família. Aproveitando que foi o Dia Internacional das Mulheres, toda quarta-feira nós estamos pregando sobre uma mulher na Bíblia que fez algo diferente, né? E também, né, o culto de missões no domingo passado, e hoje nós estamos abordando mais uma vez esse tema família, porque a família é muito importante, porque Deus quer transformar a nossa família.
que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: ó, escolheis o caminho que vós quereis andar, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então que você possa dizer isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, nós vamos servir ao nosso Deus. Deus tem um propósito, então, meus amados, na nossa família. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm sobre a nossa casa, né? O Senhor, a família é o lugar onde nós somos aceitos. E a igreja também é uma família, não podemos esquecer disso. Então aqui é um lugar onde nós nos amamos, aqui é o lugar onde nós nos aceitamos. Às vezes, irmãos, a igreja demonstra para nós um lugar ruim, às vezes. Quando, por exemplo, um falou mal do outro, quando um fez uma fofoca do outro, a gente pensa assim: aqui é uma igreja, não era para acontecer essas coisas. E quando acontece isso, então a gente pensa: não quero saber mais de igreja, não quero servir mais a Deus, não. Mas saiba que sem a igreja, nós não temos a salvação, nós precisamos estar na igreja do Senhor. Há um certo homem, ele fez essa comparação: assim como na Arca de Noé existia vários animais, né? E se você já foi no zoológico, você sabe que às vezes a gente passa frente à jaula de algum animal, a gente sente um cheiro terrível, né? Um mau cheiro. E você sabe que na Arca de Noé tinha o cavalo que dá coice, tinha o papagaio que ficava repetindo, tinha a girafa que consegue pescoçar tudo que está acontecendo, né? E aí esse autor desse livro falava que na igreja é a mesma coisa. Às vezes na igreja tem lá aquele também que te dá um coice, ou seja, uma resposta que não era aquilo que você esperava. Ou seja, às vezes na igreja tem aquele que fica falando igual um papagaio, repetindo as coisas sobre a vida dos outros. Às vezes na igreja tem aquele que tem um pescoço grande para ficar olhando: deixa eu ver o que aquele irmão está fazendo, se ele está prestando atenção no culto, se ele não está. Olha, mexendo no celular. Depois eu vou falar para o pastor que não pode mexer no celular, está mexendo. Olha aquele ali, olha aquele lá. E tem isso na igreja também, né? Mas acontece que se tivesse fora da arca, o que ia acontecer? Morria afogado, né? Morria afogado. Mesmo com todos aqueles mau cheiros, tudo que tinha dentro da arca, eles não podiam sair da arca, tinha que ficar lá dentro. E a igreja também, mesmo se tiver problemas, defeitos, tudo que vem, tudo que acontece, porque somos homens, somos pessoas, temos que estar na igreja. Não podemos falar: então eu vou sair da igreja, não quero nunca mais pisar na igreja, não quero saber de Deus. Não, você tem que estar na igreja. Tem que estar, porque imagine que você está no seu barquinho e você está no alto mar e você não sabe nadar. Se você pular do barquinho e falar: vou sair daqui, você vai e você se afoga. Então, a igreja é assim, é o barco. Aqui nós vamos ter defeitos, nós vamos ter vários problemas também, né? Porque são pessoas. Mas aqui é o lugar onde Deus determinou a nossa salvação. Não só essa aqui. As igrejas, estou falando no geral, a igreja de Cristo de uma forma geral. Então, Deus nos chama para estar ligado na igreja. Vai haver problemas? Vai ter dificuldades? Vai. Às vezes a gente se irrita, né, com uma coisa ou outra, mas é assim mesmo. Depois, às vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam, que é para nós melhorarmos. Porque Provérbios diz assim: assim como com o ferro se afia, assim é o homem ao seu companheiro. Então, o ferro, né, o açougueiro tem sempre aquela, eu esqueci o nome, né, ele tem aquela ferramenta que ele está sempre passando a faca e afiando, que é de ferro, né? Então, isso que o provérbio está dizendo: o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. É quando eu e você estamos nos relacionando, que às vezes, né, alguma coisa sai errado no nosso relacionamento, mas isso não significa que eu vou abandonar você, que você vai me abandonar. Nós vamos tentar de outro jeito. É como aquela história que eu sempre conto, né, do porco-espinho. Porco-espinho, numa era, muito tempo atrás, uma era glacial, eles estavam juntos e eles estavam quentinhos, ninguém morria de frio. Eles estavam juntos, né? Até que eles resolveram se afastar. Não quero mais saber, você está me espinhando, eu não quero mais saber de você. E cada um foi para o seu lado e não teve mais preocupação. Ninguém espinhou ninguém mais.
Só que eles começaram a morrer de frio. E aí eles chegaram a uma conclusão. Vamos voltar a nos reunir, vamos voltar a ficar juntos, porque a gente vai levar espinhada, mas pelo menos nós não vamos morrer de frio. E é assim que eles fizeram, voltaram e se juntaram novamente. Aí de vez em quando um falava, ai, ui, ai, mas pelo menos não estavam morrendo de frio, estavam vivendo. E na igreja a mesma coisa, meus amados. Nós estamos juntos. A luta vem, a dificuldade vem, mas nós estamos juntos conforme o Senhor diz. Ele disse que vai buscar a sua igreja e vai chegar esse dia que o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja, porque hoje nós estávamos aprendendo na escola dominical, Deus é fiel e nenhuma de suas promessas ficam para trás. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então Deus é fiel, Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o dia que Ele voltar, nós vamos estar unidos, esperando o Senhor, buscando em oração e prontos, esperando o Senhor, para estarmos juntos. Então, meus queridos, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos entender, né, que nossa família é um ministério que Deus nos deu. E nós temos que amar nossa família e cuidar. Eu não posso deixar ninguém ficar para trás, né? Tem uma história que eu acho que você já ouviu, talvez em alguma palestra, você já ouviu essa história, que existia tem um lugar chamado Ilhas Salomão. E um dia, eles estavam reunidos, os nativos de lá estavam reunidos em volta de uma árvore, amaldiçoando a árvore. E alguém disse assim, o que vocês estão fazendo? Eles disseram assim, nós estamos amaldiçoando a árvore. E eles ficavam assim, xingando e amaldiçoando a árvore. E ele disse, mas para que vocês estão fazendo isso? Ele falou, porque nós queremos que essa árvore caia. Queremos que essa árvore se seque e caia. E eles disseram assim, depois de algum tempo que nós ficamos fazendo isso, passando uns dias, a árvore seca e cai. Então, isso os nativos de lá que disseram, né? E com isso nós tiramos com essa ilustração, nós tiramos uma verdade disso tudo para nossas vidas, né? Quando nós, às vezes, juntas várias pessoas e começam a falar coisas, né? Às vezes, aquelas palavras que nós estamos dizendo vai causar a queda daquela outra pessoa. E para isso eu estava lendo uma história de uma moça cantora, né? Tempos atrás, ela cantava nos Estados Unidos, né? E ela começou a praticar bulimia, e ela começou a emagrecer, e ela acabou morrendo. E ela... qual é aquela outra palavra? Bulimia e... Isso aí. Anorexia, né? Ela começou a praticar essas coisas e ela foi emagrecendo e foi ficando doente e morreu. E aí eles descobriram que ela tinha um certo trauma porque na família, quando ela era pequena, eles falavam, essa é a gordinha da família. Então sempre eles falavam, os pais, todos os irmãos, talvez no olhar deles carinhosamente, talvez não fosse com essa intenção, mas eles falavam, essa é a gordinha da família. E todas as vezes eles falavam isso, essa é a gordinha da família. Eu não sei se era com deboche, não sei. Eu sei que eu li essa história essa semana, que ela foi ficando traumatizada, à medida que ela foi crescendo, ela foi praticando bulimia e anorexia, e ela ficou fraca, doente, e ela acabou morrendo, né? Ela já estava famosa, já cantava, mas ela acabou morrendo por causa dessas coisas. Então, se a gente ficar apontando alguém, demonstrando que ele tem um problema o tempo todo, a gente vai causar um mal para essa pessoa. Mas na família não pode ser assim. A família tem que ser o lugar onde nós nos aceitamos. Cada um aceita o seu irmão, o seu próximo, né? Não pode ser esse lugar onde nós ficamos apontando as falhas, os defeitos. Agora, isso não quer dizer que eu não vá corrigir, né? Não quer dizer que a gente não vai ensinar os filhos, porque o filho precisa de uma direção. Então, nós vamos ensinar os filhos, nós vamos falar, né? Mas dentro de uma esfera de respeito, de aceitação, de amor,
né? E Deus com certeza vai abençoar a nossa família se nós agirmos dessa forma. Então, a Bíblia, né, ela diz: não retribuam o mal com o mal, nem injúria com injúria, mas com bênção, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. E há um versículo que eu quero falar com os irmãos também. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Gálatas 5,15 diz assim: se vocês continuarem mordendo e devorando uns aos outros, tomem cuidado, ou serão destruídos uns pelos outros. Então, se nós, a nossa família, ali Paulo está dizendo, se vocês ficarem mordendo e se devorando o tempo todo, nós, por exemplo, como igreja, se nós ficarmos fazendo isso, não vai ter mais igreja. Como família, se nós ficarmos brigando tanto, não vai ter mais família. Então, a Bíblia nos dá esse conselho, né, para nós não ficarmos o tempo todo brigando com nossos irmãos. A Bíblia nos ensina, até as pessoas mais velhas, a gente corrigir ou aconselhar com cuidado, com educação, né, para que ela não fique muito triste, porque as pessoas mais velhas têm essa tendência de ficar muito triste, né? Então, até isso a palavra de Deus nos ensina. Então, que Deus possa nos abençoar e a nossa família possa ser uma bênção. E a igreja possa ser uma bênção também. E se por acaso alguma coisa acontecer em nosso meio, ou entre eu e você, ou entre você e o outro irmão, que nós possamos entender que aqui nós somos uma família, e todos nós estamos crescendo diante do Senhor. E todos nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Então, meus amados, que Deus possa abençoar as nossas vidas, né? Que Deus possa nos guardar, nossa família, e que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque este é o propósito que Deus tem. Esse é o propósito: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O plano de Deus nunca foi salvar só um. O plano de Deus sempre foi salvar a família. Você vai ver em todos os textos o Senhor falando de salvar a família. Porque antigamente a família era muito mais unida e tudo que a família fazia era junto. Então, quando uma família aceitava Jesus, nós vimos isso quarta-feira, no caso de Lídia, quando ela aceitou Jesus e foi batizada, ela aceitou Jesus, toda a sua família também, e todos foram batizados. Então, meus amados, que Deus possa fazer isso em nossa vida, abençoar nossa família, porque essa promessa é para você, é para mim, é para toda a nossa família, para toda a nossa casa. Deus quer salvar a sua família, Deus tem um propósito na sua família. Então, como diz aquela canção, vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Então, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Se há alguma coisa que ainda não está bem, se há alguém que ainda não encontrou o Senhor Jesus, se há alguém que ainda não está desfrutando da bênção de Deus, nós iremos orar para que o Senhor alcance a sua família, a sua casa, para que todos possam ser abençoados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, que Deus possa abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. E quero fazer essa oração agora junto com você, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Curva a sua cabeça. Coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, falando sobre o propósito, meu Pai querido, que é a tua família, a família do Senhor. A nossa casa, meu Pai, Senhor, faz parte desse propósito, Senhor. Somos
fazemos parte da família de Deus. Pai, talvez nós estejamos passando uma luta na nossa casa, na nossa família, talvez a enfermidade, talvez, Senhor, uma conta para pagar está nos deixando, Senhor, nervosos, Senhor, meu Pai, irritados. Ó, Pai querido, talvez, meu Pai, uma perseguição no nosso trabalho, Senhor, meu Pai querido, talvez uma perseguição na vizinhança. Ó, Pai, talvez alguma coisa tenha sido motivo de nós ficarmos entristecidos e as coisas da nossa família não estarem bem. Meu Pai querido, mas nós queremos, Senhor, nesse momento orar, Senhor, e pedir, meu Deus querido, tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, meu Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Ó Pai, que haja compreensão em nosso meio, Senhor, meu Pai, que a nossa família seja um lugar de atração, meu Pai querido, que a nossa família, Senhor, seja um lugar onde os feridos são curados, Senhor, que a nossa família seja um lugar de edificação, ó Senhor, para a glória do Senhor, meu Pai. Ó meu Deus querido, nós oramos, Senhor, ó Pai querido, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, que seja um lugar onde nós aprendemos que nós temos valor, ó Deus, em nome do Senhor. Ó Pai querido, nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Abençoa cada família representada aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.